Olá, tudo bem? Hoje vamos ver matriz e determinante, tá? Nós já vimos um pouquinho de matriz e determinante, certo? E agora nós vamos ver o que? Aliás, nós só vimos matriz. Agora nós vamos ver matriz e determinante, tá? Um pouquinho dos dois. O determinante, ele é formado pela matriz. Vamos primeiro a esse caso aqui. Polígonos. O que são polígonos? São as nossas figuras planas. Quadrado, triângulo, trapézio, certo? Círculo. Nós vamos trabalhar alguns polígonos na matriz, bem básico, para vocês saberem como que eu posso utilizar. Aqui ele está no plano cartesiano, ó, eixo Y, eixo X. E aqui você tem, ó, as vértices, certo? Menos 5 e 5, 1 e menos 1, 0, menos 6 e menos 6. Certo? E aqui o que que acontece? Deixa eu só arrumar aqui. Aqui que acontece? Nós vamos colocar isso aqui de ponto A, ponto B e ponto C. E aí eu separei, ó, ponto A, linha, ponto B, linha 2, ponto C, linha 3, certo? E aqui nós colocamos os valores, ó, menos 5 e 5. O primeiro aqui é x, o segundo que seria y. O primeiro é x, o segundo seria y. Ponto B, 1 e menos 1. Ponto C, menos 6 e menos 6. Aqui na verdade é menos 6, viu, pessoal? Isso é separar os pontos das vértices do meu polígono dentro de uma matriz. Certo? Vamos mais um exemplo para vocês entenderem melhor. Olha aqui que situação aqui, ó. Temos 3 triângulos, certo? E o que eu estou perguntando aqui? Bem fácil, ó. O triângulo ABC e no lugar D e F eu quero passar esse triângulo para cá. Quantas unidades desloca do eixo X no eixo Y? Então vamos aqui, ó. Eu vou contar, eu vou fazer pela essa conta aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa ponta aqui do C pertence à ponta do meu F. Quantas que ele vai deslocar para chegar até aqui? Então ele vai para o meu lado esquerdo do eixo X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos de novo, porque eu coloquei 9 ali, mas não é 9 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui é 8, né? 8 não é 9. Tá vendo? E agora ele foi para cá. Agora ele vai subir. Ele vai subindo o eixo Y. Então ele está aqui, não tá? Então ele andou subindo. 1, 2. 1, 2. 2 unidades. Só isso. Se eu quisesse, professor, se eu quisesse passar para a matriz, né? Como que eu faria para passar para a matriz? Vamos entender? Vamos lá. Vamos só um momento. Vamos lá. Aqui vai ser, eu vou colocar A aqui. Esse triângulo verde eu vou colocar aqui. Então vamos ali, a vértice A. Eu tô ligado. Na primeira é X e o segundo é Y. X de A 1. Y de A 2. Agora aqui o segundo é B. X de B 4. Y de B meio. X de A. X de A. 2. Y de A não, agora é de C. X de C, 2. Y de C.
parte de baixo do zero aqui, antes do menos 1, menos 0,5. Montei a matriz. Eu vou arrumar ela bonitinha agora para vocês. Vamos lá. Viu, gente? Montei a matriz para vocês desse triângulo verde para vocês. Olha que legal. Vamos para o próximo. Situação 2. Ampliação de figura, né? Aqui seria uma... Quantos pontos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então seria um ponto de 5 linhas e 2 colunas. As colunas é o X e o Y. Então, eu quero fazer essa azul para essa verde. Quanto que eu ampliei? Quanto que eu ampliei? Vamos entender isso? Dessa parte aqui, da base até a crista, eu tenho quantas unidades? 1, 2, 3. E a laranja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu aumentei na parte Y 6 unidades. E na parte da base, na parte de X, eu aumentei quantas unidades? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aqui, 6 aqui, eu aumentei 6 unidades. 6 unidades aqui eu aumentei e aqui eu aumentei 3. Certo? 3 na parte de Y, 6 na parte de X. Certo? Muito bem, pessoal. Determinantes. Agora nós vamos ver um pouquinho determinantes. Eu vou começar com vocês com determinante de segunda ordem. Vamos entender o que é determinante. Determinante é quando eu tenho uma matriz, certo? Voltando, pessoal. Então vamos entender o que primeiro que é determinante. Determinantes. O determinante é o número associado a uma matriz quadrada. O que é matriz quadrada? Mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de coluna. Esse número é encontrado fazendo ser determinadas operações com os elementos que compõem a matriz. Então vamos lá, pessoal. Determinante da segunda ordem. Vamos começar pela segunda ordem. O que é segunda ordem? 2 linhas, 2 colunas. Como que eu faço? Ó, eu multiplico em X, diagonal principal, diagonal secundária. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 5, 35. Eu multiplico e depois eu subtraio. 6 menos 35, menos 29. Esse é o valor do determinante. 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12. 8 vezes 1, 8. 12 menos 8, 4. Eu multiplico, depois eu subtraio. Fácil, né, gente? Bem gostoso de fazer. Determinante de terceira ordem, agora é um pouco complicado. Certo? Só um momento. Então, determinante de ordem 3. 3 linhas, 3 colunas. Como você vai fazer? Ó, presta bastante atenção. Essa é a matriz, vamos calcular o determinante. Repete essas 2 últimas colunas. Aliás, repete as 2 primeiras colunas, desculpa. 1, 2 e 2. 1, 2 e 2. 2, 5 e 5. 2, 5 e 5. E agora eu multiplico as diagonais principal. 1 vezes 5 vezes 8.
igual a 40. 2 vezes 6 vezes 2 igual a 24. 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 2 vezes 5, 30. Depois que eu multipliquei, eu vou somar. 40 mais 24 mais 30, 94. Certo? Guarde esse 94. E aí agora, nós vamos multiplicar a diagonal secundária. Ao contrário agora, tá vendo? O inverso. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. Somando, 32 mais 30 mais 30, 92. Então eu pego o valor da primeira, 94, menos o valor da segunda, 92, sobra 2. Esse é o valor do determinante dessa matriz aqui, certo? Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E agora é uma atividade 21 do caderno do aluno. Peço que vocês copiem na folha e mandem foto para o professor, tá? Considere uma foto de 1.9 megapixels. Considere uma foto de 1.9 megapixels de resolução em que todos os elementos B e J da matriz sejam pix de cor azul, de modo que cada elemento B e J, seria B e J aqui, deixa eu arrumar. Isto é, o elemento que ocupa a matriz, a posição de cada linha I pela coluna J, seja representados pela sentença, como nós já fizemos. B e J, 2 vezes 1 menos J, 2 vezes linha menos coluna. E a tonalidade seja associada a pix, que é a parte de resolução da PV, de acordo com o seguinte código. Se B e J for menor ou igual a 200, tonalidade igual a 1. Azul bem clarinho. Se 200 menor que B e J, B e J é maior que 200 e menor ou igual a 320, tonalidade igual a azul mar. Se B e J maior que 320 e menor ou igual a 1000, tonalidade um pouquinho mais escura, o azul normal, né? E o azul escuro é CB e J maior que 1000. Como isso, professor? Vamos resolver esses três aqui. Vamos supor B 40, 100. O que é 40, 100? Linha 40, coluna 100. Eu vou resolver só olhando, depois eu passo para vocês. Olha que gostoso. 2 vezes 40, 80. 80 menos 100, menos 20. Menos 20, opa, menor que 200. Tonalidade 1. Vamos ver? Olha aqui, ó. Acabei de fazer para vocês. Fizemos de cabeça, hein, pessoal? Vamos para o segundo. Se B, 1000, linha 1000, coluna 1000. Vamos lá. 2 vezes 1000, 2000. 2000 menos 1000, 1000. Na onde que tá? B e J maior que 1000? Não. É a de cima. Ela é maior que 320 e menor que 1000 ou igual a 1000. Olha aqui o tracinho aqui. Então, tonalidade 3. Tonalidade 3. Olha que legal. E agora vamos para outra. Vamos voltar. Quem que tiver na linha 1200 e coluna 1200? Então, vamos lá. Linha é I, coluna é J. 2 vezes 1.200, 2.400. Menos 1.200, 1.200. Opa, B e J maior que 1000. 1.200 é maior que 1000. Tonalidade 4. Muito bem, pessoal. Dê pausa, prestem bastante atenção. E muito bem por ter participado. Bons estudos. Estarei sempre à disposição de vocês.